E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um caso interessante que aconteceu aqui com a colega, tá? Que ela mandou pra gente, pediu ajuda, e a gente ajudou ela a tirar algumas dúvidas e como ela se sair desse problema no seu laboratório. Que foi o seguinte, essa paciente, ela teve um leuco muito alto e o aparelho não deu leitura. E aí ela ficou meio que sem saber o que fazer. Na verdade, ela ficou com uma dúvida no geral, não sabia quais eram aquelas células, me contou a história do paciente. Eu estou aqui para dividir isso com vocês e como resolver esse problema de quando a contagem global de leucócitos não sai. O que será que aconteceu? Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Alcântara e eu sou biomédico aqui do Atlas em Hematologia. Eu espero que vocês estejam curtindo a página, tá? De cara, eu peço que vocês ativem aqui as notificações, tem um sininho, você ativa, curte o vídeo e segue aqui o nosso canal, tá? Isso ajuda demais a página a crescer. E compartilha com todo mundo para ajudar a resolver esses problemas que às vezes aparecem na rotina e às vezes a gente fica de cabelo em pé sem saber como resolver. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Então aqui, pessoal, olha só. O que aconteceu? Essa pessoa, ela mandou umas imagens para mim e tal, e ficou conversando. Ela disse: ó, chegou essa paciente aqui, que o aparelho não deu leitura e que eu tô com as células aqui que eu tô com dúvida e tal. Ela estava achando que era blastos e não tinha tanta segurança assim. E aí ela pediu ajuda. Aí ela me disse assim: esse paciente aqui é um paciente que está sangrando. Ela estava na capital, foi liberado na capital como linfócitos e que chegou agora para o interior, para a mão dela, e ela percebeu que não eram linfócitos, e aí vamos desenrolar a história. Então, a primeira coisa que ela fez, ela passou essa amostra no aparelho aqui, né? A gente tem aqui esse resultado aqui, ó. Tá vendo? A gente tem aqui uma hemoglobina de 8,7, então a gente tem uma anemia, né? Aqui, ó. Tá vendo? A hemoglobina tá baixa, então a gente tem aqui uma anemia. A gente tem aqui também a plaqueta também está baixa. Olha só. Deixa eu só mudar a cor para ficar mais visível aqui. A gente também tem aqui, ó, um paciente com a plaqueta baixa, tá? Então a gente tem uma bicitopenia já aí presente. Então a gente tem anemia e tem plaquetopenia. A gente tem duas séries do hemograma diminuído, a gente chama de bicitopenia. Se a gente tivesse três, nós chamaríamos de pancitopenia, tá? Que diminui as três séries. Mas, como a gente não tem o leuco, a gente não sabe ainda. Aí a gente tem que investigar. Será que não teve algum coágulo na amostra que entupiu o aparelho e não fez leitura? Já que esse paciente está com a plaqueta baixa? Talvez. A gente tem que pensar em tudo. Mas aí o que acontece? O paciente estava sangrando, pode ser por conta disso, a gente não sabe. Mas vamos investigar. Então ele tem aqui uma plaqueta baixinha, 35 mil. Olha só o gráfico de plaqueta como ele não sobe, tá vendo? Bem baixinho. Então a gente tem aí. Aí eu falei com ela assim, ó, manda as fotos da lâmina pra gente ver aí. E aí nas fotos da lâmina, a primeira coisa que ela mandou foi esse campo aqui. E aí a gente viu eu consegui olhar essas duas células, apesar de a coloração não ser uma coloração de referência, ter prejudicado um pouco a análise, você consegue ver que as hemácias ficam até escuras, a cromatina ela fica queimada. Ficou evidente para mim que eram blastos. Eu tinha blastos aí presente nessa amostra. Olha só, eram células muito semelhantes, de médio porte, relação núcleo-citoplasma aumentada. Quando eu falo relação núcleo-citoplasma, eu estou falando isso aqui, ó. Aqui é um citoplasma. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar esse aqui mesmo. E aqui o núcleo, tá vendo? A gente tem aqui um núcleo, olha só, grande também. Então a gente tem uma relação núcleo-citoplasma aumentada. Eu tenho muito núcleo e pouco citoplasma. Se fosse ao contrário, baixa relação, seria isso aqui, ó. A gente teria esse núcleo aqui bem pequenininho assim. Então teria uma baixa relação núcleo-citoplasma. Eu tenho menos núcleo do que citoplasma. E uma relação núcleo-citoplasma intermediária é aquela que não está baixa e nem está alta. Está no meio termo. Tipo assim, ó. Aí está no meio termo, tá vendo? Não está tão alta, não está baixa. O núcleo e o citoplasma estão praticamente assim se equivalendo. Então a gente tem uma intermediária relação núcleo-citoplasma aí presente. Então aqui a gente tem uma alta relação núcleo-citoplasma. Aqui você tem uma relação núcleo-citoplasma baixa. E aqui uma relação núcleo-citoplasma intermediária. Não tão alta, não tão baixa. Para a gente perceber. E a gente percebe que nessa imagem aí, a gente tem aqui, ó, alta relação. Quase a gente não observa citoplasma aí presente. Então,
Eu falei assim, não, são blastos, provavelmente e tal. Mas é o seguinte, manda um campo mais aberto, manda mais fotos pra gente investigar melhor. Aí ela mandou esse campo aqui, tá vendo? Um campo que não é o campo adequado, tá? Olha só, pessoal. Tudo isso aqui, ó, são blastos. Tudo isso aqui é igual isso aqui. Só que olha só como ficou escuro, tá vendo? Tudo parecendo um linfócito, porque está num campo inadequado. Está um campo onde as hemácias elas estão espremendo os leucócitos. Então a gente aqui não pode, ó, vou aproximar aqui. Tá vendo só? Olha só. Tá vendo? Tudo parece linfócito. A gente não pode fazer leitura de lâmina nesse campo, porque as características das células, deixa eu copiar aqui, por exemplo, que era assim. Tá vendo que era assim, olha. Vou aproximar do cá para vocês verem. Que era assim, ficou assim, como é que pode? Tá vendo? É só por conta do campo de leitura. Não pode ler nesses campos de forma alguma, pessoal, tá? E preciso ficar muito claro para vocês. Isso tem que entrar na cabeça de vocês de uma forma que vocês criem um ambiente crítico para vocês. Então, lá no time Atlas, né, que é o nosso grupo de membros, que tem toda a galera lá que faz parte de todos os nossos cursos e benefícios que tem dentro do time Atlas, que tem vários cursos, e tem acesso à plataforma, a gente tem encontros ao vivo, a gente já está tornando todo mundo muito crítico em relação a isso. Por quê? Porque a gente sabe que essa avaliação ela precisa ser em condições perfeitas. Ainda mais em uma lâmina dessa de leucemia. Então a gente não pode, pessoal, de forma alguma, nenhuma condição, olhar lâmina assim. Aí a pessoa depois está se perguntando, mas às vezes eu tenho um leuco muito baixo, que eu não consigo achar leucócitos ali naquelas regiões melhores da lâmina. O que é que eu faço? Eu te recomendo o seguinte, você faz 4, 5 lâminas e conta nos campos adequados a quantidade que você encontrar em cada lâmina e assim você chega a 100 células e você não precisa olhar nesses campos. Eu vejo muita gente postando imagem no Instagram, no Facebook e tal, assim. Aí eu fico pensando assim, poxa, automaticamente vem na minha cabeça assim, essa pessoa aí, ela não tá ligada na hemato e tal, por quê? Porque quem trabalha com hematologia, quem domina hemato, sabe que nesses campos a gente não tem como fazer avaliação. E vocês estão vendo aí um motivo. Aquela célula ali é isso aqui, parece linfócito. Se você conta nesse campo, você teria liberado errado. Pode ter sido isso que aconteceu. A colega chegou para ela depois de terem contado tudo isso como linfócito. A pessoa pode ter lido a lâmina nesse campo. E aí acha que tudo é linfócito. E isso é um grande problema, meus amigos. Então, fica a dica. Não olhe a lâmina nesse campo, tá? De forma alguma. As hemácias precisam estar assim, ó. Uma separadinha das outras. Olha só. Tá vendo? Uma afastadinha da outra assim. Não pode estar assim, grudadinha de jeito nenhum. Olha só a diferença. Olha o tamanho que tudo tava. Olha o tamanho que eles estão agora. Então é isso, ó. Aí aqui ficou mais claro que eram blastos, tá? A gente tem aqui a evidência que eram blastos. Olha, todos eles, todos eles muito parecidos, muito parecidos. Olha só, todos eles iguaizinhos. Relação núcleo-citoplasma aumentada, cromatina frouxa. Olha o nucleolo aqui bem evidente, ó. Tá vendo aqui o nucleolo aqui? Então a gente tem aí um ambiente celular que eu chamo também de monótono. É um ambiente que a gente encontra nas leucemias agudas, que a gente vai passando pelos campos e vai vendo as células repetidas, iguais. Porque elas são clones neoplásicos. Então a gente tem as células se repetindo. E aí a gente tem aqui, elas também ficam grudadinhas, tá? Também é bem comum. Esses restos celulares aqui, pessoal, você vai passar adiante. Você não precisa nem colocar isso no laudo, porque não tem importância. Aqui é uma leucemia aguda e resto celular não tem importância. Se fosse uma leucemia linfóide crônica, uma doença linfoproliferativa crônica que você não sabe se é leucemia linfóide crônica, você vai colocar na observação ali presença de restos celulares. Se você já sabe que é uma leucemia linfóide crônica, presença de mancha de Gumpert, aqui na leucemia aguda não precisa, tá joia? E aí ela mandou esse campo, a gente fechou, é blasto. E aí esse paciente aí, ele tá com um leuco bem alto, né? Um leuco aumentado. E provavelmente por isso assim, a gente consegue ver que o aparelho dele é um aparelho pequeno, né? Um aparelho pequenininho, de 3 partes, que não dá muita informação, mas que serve para rotina pequena. Então, ele provavelmente não conseguiu contar. Só que você vê mais um campo aqui, olha aí, tudo muito parecido, semelhante. Não tá bonito e tal, porque não é uma coloração de referência. É um panótico. O panótico é o último corante dos últimos que você tem que usar na sua rotina de hematologia. Mas eu entendo que muita gente tem na rotina e tem que se virar com isso. A gente fez até um post lá no Instagram falando que isso porque quem trabalhar com panótico tem que ganhar um prêmio.
trabalha com mais de 200 quilos nas costas, além de todo o sacrifício que a gente faz, toda a pressão que a gente sente na hora que está trabalhando com o laboratório, né? A gente recebe realmente uma pressão muito grande, porque hoje praticamente os médicos não conseguem fazer muita coisa sem ter o nosso direcionamento. E se a gente direciona errado, a gente acaba que muda o diagnóstico, o paciente pode até morrer. Nesse caso aqui, caso o paciente morre porque o colega liberou um exame errado, a sorte é que essa colega, ela tá com a gente, tá com o time e tal, ela já estava mais ligada, mais preparada e já conseguiu perceber que não eram linfócitos. Assim, aí vamos lá. Aí o que aconteceu? Olha aqui, ela fez, eu falei com ela assim, ó, o resultado, o leuco tá alto. Aí eu expliquei. Sabe por que o aparelho não está lendo? Porque o leuco está alto. E todo aparelho ele tem um limite de detecção, tanto para cima quanto para baixo. Então, por exemplo, esse aparelho provavelmente ele só lê até 100 mil. Então, se deu 101 mil leucócitos, esse aparelho aí, ele não conseguiu contar. Ele sai com aquele resultado lá. Os joguinhos da velha aqui, ó. Tá vendo? Ele não consegue liberar. Deixa eu copiar isso aqui e puxar para baixo para não ficar subindo e descendo. Então aqui, deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui. Então a gente tem aqui, ó, esse resultado, tá vendo? Ele deu assim, com vários asteriscozinhos. E a gente teve aqui um leuco de 17 mil depois. O que ela fez? O que eu recomendei para ela? Ó, já que o aparelho ele não consegue ler porque está acima do seu limite de detecção, o que é que nós vamos fazer? Diminuir esse leuco. E como é que a gente diminui? Diluindo essa amostra. Eu falei, começa de 1 para 2. Aí continua assim. Ela não deu certo. Fez 1 para 5. Não deu certo. Aí ela fez 1 para 10. 1 para 10, corrigiu. Deu aqui 17 mil. E aí, o que é que a gente vai fazer? Por exemplo, ó. Esse resultado aqui de hemoglobina, você vai usar o do primeiro resultado. Esse aqui de hemácia também. Deixa eu botar vermelho, porque senão vocês não enxergam. De hemácia também. Então a gente tem que... Pronto. A gente tem que ficar ligado, porque a gente não vai usar todos os resultados. A gente vai usar só o leuco. Aí, ó. E plaqueta também. Tá vendo como diminuiu bastante? Caiu, tipo, hemoglobina, caiu hemácias, caiu plaquetas. E aqui é o resultado real do paciente. Tá joia? A gente só vai fazer o seguinte. Pegar aqui, ó, ela não fez uma diluição de 1 para 10. Ela pegou, por exemplo, tá? Não sei se foi isso que ela pegou lá. Mas ela pode ter pegado, por exemplo, 900 microlitros de salina ou diluente do aparelho e colocou 100 microlitros da amostra do paciente. Homogeneizou e processou. Você diminuiu consideravelmente a contagem global de leucócitos. E aí o aparelho consegue ler e deu 17 mil. Deixa eu só abrir a calculadora aqui para vocês verem. É bem simples o que fazer. Você vai pegar os 17 mil vezes 10, que foi o fator de diluição. Então o leuco do paciente, ó, é 177 mil. Então, a contagem global que ela vai pegar daqui, vai puxar daqui e colocar para cá, vai ser 177 mil. E vai colocar no laudo lá 177 mil. Então, ela tem uma contagem global aumentada e por isso o aparelho não deu leitura. Simples. Aí eu recomendei ela, liga para o médico, notifica o resultado crítico, fala com a leucemia para começar o tratamento de imediato, já que está atrasado esse diagnóstico. Aí ela vai pegar e vai manter todos os resultados do primeiro resultado. Isso vai mudar o leucócito aqui, vai fazer a contagem e vai liberar essa lâmina. Esses blastos aqui não precisa descrever nada. São blastos característicos que não tem nenhuma característica que aponta para nada. Não tem como dizer nada aí. Não tem grano, não tem bastante de aula, não tem vocalização, não tem nada. Vai chamar apenas de blasto e vai liberar o exame. E aqui ela pode fazer o seguinte. Vou botar na observação do leuco que a contagem global de leucócitos foi obtida após diluição ou através de diluição, porque se em outro lugar pegar e tal, já vai saber mais ou menos o que fazer. Pessoal, esse foi o nosso caso legal de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês têm alguma sugestão de vídeo, se vocês querem que a gente faça alguma coisa direcionada, compartilha com seus amigos, tá? Porque muita gente tem essa dúvida e não sabe muito o que fazer. Então, cola com o Atlas que a gente é sucesso. Toca aqui.